Feliz sábado, Nova Semente. Que bom que você está aqui. Que bom que você está conectado na sua casa também junto com a gente. Que o nome do Senhor seja louvado e que Ele te alcance aí onde você está. O rei, ele entra, não entra com barulho, mas ele entra com presença. E hoje a gente vai cantar para o trono de um rei que não está distante, não. A gente vai cantar para um rei que é possível sentir. Levantem suas cabeças e glorifiquem o nome do Senhor, porque Ele está aqui conosco. Então se coloque em pé. E eu compartilho um texto com você que está no livro de Salmos e diz assim: levantem suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o rei. Você vai cantar diante do rei do universo, então se entregue completamente em adoração. E agora as mulheres respondem: quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Mais uma vez, quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória?
A Bíblia apresenta para nós várias definições, vários textos que falam sobre fé. O que é fé? Paulo no Novo Testamento diz: mas o justo viverá pela fé. Essa expressão, essa frase se repete por 3 vezes no Novo Testamento. Mas o interessante é que o autor dessa frase não é Paulo, é Abacuque, profeta que viveu nos dias de Judá, que está no Antigo Testamento. No livro que carrega o seu nome, Abacuque 2,4, Abacuque vai dizer claramente: mas o justo viverá pela fé. O interessante é que são 3 capítulos no livro. Uma fé que começa abalada, é fortalecida, e no último capítulo é uma fé que se mostra incondicional. E a prova disso é que, inspirado por Deus, Abacuque escreveu no capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. E na parte A do versículo 19 ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Quando tudo falta, Abacuque mostra que a fé no Deus em quem ele crê, o Deus que está aqui hoje, é uma fé inabalável. No versículo 18 ele também demonstra que a fé que ele tem em Deus é ultra circunstancial. Ele não é moldada pelo que acontece, ele se mantém firme em Deus. E no versículo 19, ele mostra que Deus e a fé em Deus é o sustentáculo que eu e você precisamos. Fé em Deus. Eu não sei do que você precisa, mas Deus em sua palavra me aconselha e te aconselha a ter e a exercer fé nele. E é com essa fé que nós vamos nos ajoelhar e orar nesse momento. Maravilhoso Deus e bom Pai que habitas nos altos céus, mais uma vez nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante do Senhor e fazemos isso em uma atitude de reverência, em uma atitude de reconhecimento que Tu és o nosso Deus. Bom Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos estar reunidos aqui mais uma vez, neste lugar, nesta casa de oração, para podermos comungar, conhecer pessoas, nos relacionarmos, mas acima de tudo para prestarmos um culto em honra, glória, louvor e gratidão ao Senhor. Ó Deus eterno, que através de tudo que vivenciarmos aqui nessa manhã, que o Seu Espírito nos impressione de tal modo, de tal maneira, que a nossa fé ela seja aumentada, que ela se desenvolva e que ela nos aproxime do Senhor. A Tua palavra diz que viveremos pela fé, e essa fé emana e provém do Senhor. Bom Deus e Pai, fica conosco, guia-nos, nos abençoa, rogamos em nome de Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Chegou o momento de
ofertarmos com os nossos recursos, sabendo que Deus é o provedor de tudo em nossa vida. Deus tem um convite extraordinário que Ele faz em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Note que Deus não nos obriga a ofertar, mas Ele nos desafia a levar os dízimos à casa do tesouro e fazer prova dele. A escritora inspirada Ellen White escreveu o seguinte: todos podem se tornar doadores alegres, porque têm recebido algo das mãos de Deus. Devolver o dízimo é um privilégio espiritual. Devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos deu é falar que nós confiamos nele. É saber que Ele vai nos suster. E é dizer também que tudo que tenho, tudo que sou, meus recursos, meus talentos são dele. A oferta não é só uma transação que nós fazemos em relação a valores. É uma oração em forma de atitude. Eu convido você que ao entregar as suas ofertas, você ore aí em silêncio. Deus, obrigado pelo que eu tenho em minhas mãos. Que isso possa ser fonte de alegria para muitas pessoas. Que o Senhor, assim como me abençoou, eu possa abençoar outros também. Neste momento eu convido os diáconos a recolherem as ofertas. E para você que está em casa, você pode ofertar através do QR Code ou da chave Pix. Para quem desejar participar também da construção da nossa igreja, identifique sua oferta. Ao final, coloque 48 centavos. E se for dízimo, 010 centavos. Que Deus o abençoe de maneira extraordinária e que você possa provar e ver como Ele é bom. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor,
Curve sua fronte. Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós todos os dias. Obrigado pelo privilégio de poder ofertar. O que podemos fazer a mais de tudo que o Senhor tem feito por nós? Ensina-nos a confiar em Ti, independente do que aconteça. Que o Senhor esteja com cada um em suas necessidades, em seus desejos. Mas principalmente, tudo que ofertamos aqui, o Senhor possa multiplicar em bênção também para outras pessoas. Desde já agradecemos por tudo, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Exaltar o nome de Deus é uma coisa maravilhosa, porque automaticamente nos tira do centro. É a gente reconhecendo que Ele é o centro de tudo. E eu convido você a se colocar em pé. Você que está em casa, se levante também aí da sua sala, onde você estiver, para a gente exaltar o nome do Senhor, celebrando juntos como um só. Aplaudir a esse rei que está acima de tudo e de todos, nome acima de todo nome. Amém. O Daniel Salles foi ministro de louvor nessa igreja. Eu tive a honra e o desafio de substituir ele. E tem uma música dele que é muito bonita. Eu me lembrei dela agora, enquanto falava com você já aqui. E eu queria cantar um pedacinho dela com você assim, ó. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente? E quem já se sente perdido,
vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Posso ver as mãos daqueles que estão com sede de Deus nessa manhã? Levanta a mão aí. Então canta para Ele, pede, porque Ele te prometeu que se você pedir dessa água, Ele vai te dar, e você nunca mais terá sede de novo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar.
Jesus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! E aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Há umas 2 semanas atrás eu fiz uma piada com a Camila, minha esposa. Falei: tá vendo? Já estamos no mês de junho e eu não tive nenhuma gripe forte ainda, porque ela pega no meu pé. Eu fico gripado muitas vezes. Essa era a história recente da minha vida. Pelo menos umas 5 vezes por ano vinha uma gripe que me derrubava. E esse ano não tinha pegado ainda, zoei com ela, né? Aí chegou essa semana, na segunda a garganta começou a ficar ruim, me senti esquisito. Falei: ah não, falei disso semana passada, né? Segunda noite eu já estava derrubado, com febre, veio completo, sabe, com tudo. Dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, como completo. Fui ficando mal na segunda, na terça, na quarta, fui pro hospital, tomei umas medicações. Bateu uma insegurança, porque eu tô aqui hoje e o violão parece que está pesando o triplo do peso, minha voz está difícil, a garganta está doendo, a voz está fraca. Vem uma insegurança: como é que eu vou cantar sobre um Deus que realiza algo novo na minha e na sua vida com uma voz fraca dessa? Bateu essa insegurança assim, humana, da humanidade que temos e somos, né? Se o meu corpo, que flerta com o erro, insiste em perder as mesmas batalhas internas e externas constantemente, como eu posso cantar sobre algo novo no Senhor? Isso é da gente, é da nossa humanidade. Mas então vem um pensamento que é do céu para refrescar nossa alma. Ele não precisa que a minha voz esteja perfeita para realizar algo novo na minha e na sua vida. Ele precisa de um coração que verdadeiramente se entregue, e aí ele realiza. Então, pensando nisso, eu canto com a voz do jeito que está e contando com a tua misericórdia hoje. E eu convido você a cantar também com o coração entregue, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele não reforma um corpo velho, Ele constrói um corpo novo do zero e te entrega de presente por toda a eternidade. E Ele faz isso novo, de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias para te alcançar por toda a eternidade. Vamos cantar sobre isso, sobre Deus realizando algo novo na minha e na sua vida? Vamos lá. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Posso ouvir você cantando? Eu quero viver. Faz meu coração, Senhor, coisa linda, fazendo todo medo desaparecer. E agora declara isso pro céu: eu quero viver. Eu quero viver. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
você e o céu. Eu quero viver. Peça pra Ele. Faz meu coração arder. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer. E agora declara isso diante de Deus. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, amém. E aqui eu vejo lágrimas de vitória daqueles que verão e viverão algo novo no Senhor pela eternidade, amém? Canta mais uma vez assim, ó. Eu quero viver. Faz meu coração, Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. E eu quero viver. Eu quero viver. Feliz sábado, comunidade querida. Que bom estarmos aqui juntos. Nós temos um sábado muito especial. Você pode tomar assento. E eu gostaria de apresentar uma pessoa, um convidado muito especial para nós. Nesta manhã, nós estamos dentro de uma série que trata dos encontros de Jesus, encontros inesperados. E para este sábado nós temos aqui um convidado, o pastor Estevan Sheffield. Ele já esteve conosco na antiga casa, né? Já esteve algumas vezes conosco. E eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre ele, né? Pastor Estevan, tá tudo certo em falar a idade, tá bom? Ele tem 48 anos, mas com cara de 20. Pode conferir. Ele está aqui com a sua família também. Ele é graduado em Velho e Novo Testamento pela Unicesumar. Ele gosta de comer tudo que é permitido. Gosta de jogar tênis com a família. Na verdade, ele gosta de jogar tênis e estar com a família. A família joga tênis, pastor? Alguns jogam tênis? Bem, ele atualmente, ele cuida dos pastores aqui na região de São Paulo, né? Então, para a região, o centro da cidade de São Paulo e as adjacências, ele é o pastor dos pastores. E, nossa, é um privilégio ter você, a sua parceria, companheirismo também. Já nos conhecemos também, as esposas se gostam bastante. Amigo, que você se sinta à vontade no nosso meio, que o Espírito Santo te use neste momento para partilhar a mensagem conosco. Que Deus te abençoe e te use. Eu saí de casa hoje com uma oração. E dentro do meu coração, a minha oração era por você. E por mim também. Para que quando esse encontro acontecesse, que ele não é um encontro esporádico, nem um encontro que não foi preparado. Obrigado, meninas. Mas um encontro que foi marcado pelo céu. Eu creio nisso e a minha oração era que nós encontremos exatamente aquilo que nós viemos buscar. Eu sei o que eu vim buscar. Mas como eu não posso ler o seu coração, logicamente que eu não sei o que se passa na sua mente neste momento e os propósitos do seu coração. Mas através das músicas que nós cantamos, através da recepção que você recebeu, um abraço, um aperto de mão, um olhar especial, um sorriso, como eu recebi ao chegar aqui nessa igreja ou nesta comunidade,
A impressão que eu tenho é que Deus já começa a gotejar aquilo que Ele deseja falar para cada um de nós. E através desses encontros com a música, com abraços, com apertos de mão, com olhares sinceros, Deus começa as suas mensagens gradativamente para a nossa vida. Então perceba, a mensagem de Deus, ela não vai começar quando nós abrimos a Bíblia. A mensagem de Deus já começou em você e por você. Por isso, a minha oração é que nós saiamos daqui a alguns minutos com a certeza de que nós realmente estivemos num bom lugar, com as melhores pessoas, que não são perfeitas, mas que nós estivemos na presença daquele que pode resolver todas as coisas na nossa vida. Você está na Nova Semente, uma comunidade que tem um propósito. O propósito que você tenha uma experiência real e diferenciada com o nosso Deus. Nós estamos participando, ou fui convidado para participar desta série, Encontros Inesperados. Você já imaginou o que é isso? Encontros inesperados. Gostei do desafio da frase, da série, porque se você é ser humano igual a eu, nós geralmente planejamos tudo e nos mínimos detalhes na nossa vida. Isso nos traz conforto, isso nos traz segurança. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que aqueles que são mais próximos de mim, eu não gosto de surpresas. Porque surpresa geralmente te traz um ambiente desconfortável, onde você não tem a sensação de estar no controle de todas as coisas. E é exatamente por isso que o tema, ele nos desafia, ele nos provoca. Porque era exatamente assim que Jesus aparecia na vida das pessoas, inesperadamente. E quem é que gosta de alguém bater a sua porta, um vizinho, um amigo, um familiar, dizendo: cheguei inesperadamente na sua casa e no seu lar? Ninguém gosta disso. Pelo menos das pessoas que eu conheço, ficam muito desconfortáveis com o inesperado. Tudo bem que se alguém chegar para você hoje e disser assim: eu tenho um cheque de R$1 milhão para você, é um inesperado bom, não é? Acredito que sim, somos seres humanos. Mas cá para nós, os inesperados na vida geralmente acontecem com coisas que nos pegam de surpresa. E as surpresas, dependendo, elas não são muito boas e a gente tem que administrar. Bom, agradeço a Deus pela oportunidade de nós abrirmos daqui a pouquinho a palavra dele, para juntos nós rememorarmos uma história que me fala muito ao coração. Mas antes, me permita, eu preciso agradecer a administração dessa igreja, porque eu não tinha ainda vindo na nova casa da Nova Semente. Nova casa da Nova Semente. Colei isso do meu filho mais novo, Davi, quando eu disse: nós vamos na Nova Semente. E ele disse assim: nós já fomos lá em algum momento, pai? Coitado, filho de pastor vive cada sábado em uma igreja. É um desigrejado. Já ouviram falar? Filho de pastor desigrejado. E quando ele pisou a planta dos pés aqui, ele disse: encontrei a minha igreja. Achou o máximo. Mas eu disse: nós vamos lá. Ah, então nós vamos na Nova Semente, que é nova para nós? Falei: é isso mesmo, filho. Nós vamos numa nova experiência de uma nova igreja. E eu digo isso porque nós nos organizamos para estar na inauguração dessa igreja, que eu soube que foi maravilhoso, mas por uma questão de saúde da família, o final de semana, minha esposa passou internada e nós não conseguimos estar aqui. Mas que bela casa, louvado seja Deus por isso. Deus honra aqueles que o honram. E agora numa casa própria, aonde podemos realmente dizer: esta casa é do nosso Deus e aqui nós fazemos parte, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Preciso agradecer e ressaltar também, já que falaram que eu sou pastor dos pastores, então eu preciso elogiar os pastores, no qual eu tenho esse desafio de cuidar, mas o pastor Igor realmente é um ponto fora da curva, é uma pessoa que
é extraordinário e tem trazido a esta comunidade uma direção através do Espírito de Deus para que juntos possamos realmente nos alimentar do pão da vida que é Cristo Jesus. Também pastor Anderson e pastor Alisson, que são aqueles que estão levantando e erguendo as mãos do pastor Igor, do ancianato dessa igreja, louvado seja Deus, e também pela comissão, os administradores desta causa, tá? Uma mensagem que eu acho que até é muito bom falar sobre isso. Essa semana eu estive visitando o pastor Anderson. E eu tive a alegria de poder visitá-lo com um propósito muito especial. Nós temos estágios na vida do ministério do pastor adventista. E do pastor adventista, esses estágios, um deles é a visita do pastor para o pastor. Porque esta visita é uma visita com propósito, para a ordenação pastoral. Vocês sabem, o pastor Anderson, ele não é ainda ordenado para ser um pastor adventista. Mas no processo, esta semana, nós fizemos esta visita técnica. E eu quero dizer para vocês que ele foi reprovado, mas a Elza foi aprovadíssima. Que é a esposa dele. Para aqueles que não sabem. Mas brincadeiras à parte, o pastor Anderson, pastor, passou com louvor. E no dia 4 de outubro, nesta igreja, será a ordenação do seu pastor Anderson. Isto é muito importante para o ministério. Louvado seja Deus por isso, tá bem? Não preciso dizer que você já está convidado para essa cerimônia. Agora, em toda boa notícia também tem uma má notícia. Vocês querem ouvir? Pois é. Ele é um pastor assediado por aí, né? Então nós estamos tentando segurá-lo ao máximo aqui na Nova Semente. Mas eu não sei se depois da ordenação dele nós vamos conseguir. Porque existem outras igrejas e ele também precisa andar com as pernas dele num novo distrito, numa nova igreja. Mas esse é um assunto para outra hora, vamos deixar para depois, né? Uma coisa de cada vez. E eu acredito que essa informação para nós foi extremamente importante. Também quero fazer referência à irmã Camila, à irmã Érica, que está aqui conosco, esposas e parte desta família ministerial. A minha Bíblia encontra uma história extremamente fascinante. Na verdade, nós podemos dizer que é um ato cênico que impressiona o coração, a mente há séculos. Há séculos, teólogos do mundo inteiro tentam desvendar este cenário, ou este ato cênico. E este ato cênico, ele é registrado nos evangelhos da Bíblia, mas especialmente eu gosto quando Lucas vem apresentar este cenário para nós, este ato cênico, onde nós encontramos personagens específicos que nos ensinam de uma forma grandiosa e generosa a caminhada de todos os seres humanos, não importa se eles viveram há 2 séculos, 3 séculos, ou no presente, ou aqueles que viverão no porvir. Porque o coração do homem, ele continua sendo, desde que o pecado entrou nesse mundo, igualzinho. As mesmas necessidades, as mesmas ambições, a mesma trajetória, os mesmos desafios, as mesmas demandas de vida, somos nós. E se existe um encontro inesperado na Bíblia, de toda a lista que o pastor Igor me mandou, eu escolhi esse. Porque este fala ao meu coração de uma forma muito direta e eu espero que fale ao seu coração também. Ele está registrado em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. E eu gosto muito desta perícope bíblica onde nós rememoramos um acontecimento. E eu posso dizer que foi o acontecimento histórico, onde dividiu, além do nascimento de Cristo, dividiu a humanidade, aonde dividiu pensamentos, aonde é um palco onde encontramos muita discussão teológica, muito diálogo, muito crescimento, ou talvez nem tanto crescimento.
E aqui nós encontramos a cena do Calvário, da crucifixão. Esta cena, sem dúvida nenhuma, é aquela cena que transformou, transforma e vai transformar milhares de pessoas. Pelo foco e pela cena que a Bíblia nos apresenta, não só nos nossos dias, mas apresenta ao longo da história. Vamos relembrar? Te convido, se você tiver a sua Bíblia, analógica como a minha, ou eletrônica como as muitas que eu estou vendo aqui, mas quando nós relembramos um pouquinho do texto, ele vai nos mostrar, vai nos exemplificar melhor o que aconteceu naquele dia. Nós não vamos ler tudo, mas eu começo capítulo 23, versículo 39, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu imagino que todos nós conhecemos essa história. Essa história dá muitas alternativas de assuntos espirituais importantes para a sua vida e para a minha. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, esta história bíblica poderia nos ensinar sobre a salvação, que nós podemos buscar pela salvação, mas como exatamente acontece o processo da salvação? E nós poderíamos, isso tecnicamente em teologia se chama soteriologia, o estudo técnico da salvação, onde podemos buscar recursos e informações para saber como é que acontece o processo da salvação na minha vida. Mas esse não é o assunto nessa manhã de sábado. Poderíamos falar inclusive sobre imortalidade da alma, que é um assunto que é extremamente vital para a sua jornada espiritual, para você se encontrar. A imortalidade da alma ou a mortalidade da alma? Quem tem a razão? Somos imortais a ponto de quando morremos, vamos direto para o céu, vamos para um lugar que é chamado purgatório, ou para o inferno, Deus que nos livre, ou nós descansamos porque a alma, ela é mortal. Poderíamos usar esse texto para a gente conversar essa manhã e estudar mais a Bíblia também. Poderia o texto, ou poderíamos estudar esse texto, para falar sobre a volta de Cristo Jesus e os acontecimentos próximos à volta de Cristo. Sim, porque a minha Bíblia também vai prever, através de uma profecia, inclusive do maior profeta que é Cristo Jesus, que sim, Jesus voltará nas nuvens dos céus para terminar a obra nesta terra. Mas o que acontece antes de ele voltar? Então nós poderíamos usar esse texto também para entender que ali há o símbolo de dois, entre aspas, malfeitores, que estão buscando por uma resposta, por uma salvação. Mas nós vamos descobrir que destes dois personagens, nós percebemos que um faz uma escolha para falar com Cristo e dizer ao Senhor: eu te aceito, e o outro aparentemente nega. Então é exatamente isso que está acontecendo agora no mundo onde nós vivemos. Há duas classes de pessoas, não há uma terceira, não há uma quarta e não há uma quinta. Apenas duas classes de pessoas que são representadas por aqueles dois homens pendurados também.
Aqueles que olham para Jesus e buscam ardentemente pelo perdão dos pecados e salvação. E aqueles outros que olham, entendem, gostam, usam talvez até faixas 100% Jesus na testa, mas não talvez estejam dispostos a seguir como discípulos de Cristo. Percebe? Poderíamos falar sobre os eventos finais dessa terra neste texto, mas não é o assunto dessa manhã também. O assunto nessa manhã é a graça que nos alcança, aonde nós estamos. E a lei da graça vai me dizer que esta graça me alcança, e por conhecer o amor de Deus por você e por mim, essa graça, ela nos abrange, ela nos abraça gentilmente, para nos mostrar que o Senhor Deus está em qualquer situação da tua vida ao seu lado, mesmo que seja num Calvário. Eu quero imaginar com vocês nessa manhã uma cena, a cena da crucifixão. A Bíblia diz que foram a um monte chamado Monte da Caveira. Para aqueles que já viram a imagem desta Monte da Caveira, dizem alguns que o morro parece personificar uma caveira. Eu posso dizer que precisa-se ter muita criatividade para encontrar uma caveira naquele morro, mas alguns dizem que era por isso que este monte era chamado de o Monte da Caveira. Nele estão cravadas 3 cruzes. No centro está Jesus. Em cada lado, ladrões. Talvez homens que nunca conversaram sobre religião, estudo bíblico, igreja da Nova Semente, louvor, esse ambiente que nós formamos para adorar a Deus. Talvez a experiência deles, estou conjecturando aqui, talvez a experiência deles era uma experiência muito aquém de qualquer religiosidade. Talvez fosse assim. Homens que estão vivendo uma sentença na qual naturalmente a minha cabeça e o seu coração e a nossa mente já estão aguardando por essa sentença. Afinal de contas, a Bíblia começa dizendo que 2 ladrões, não fala o nome, não fala a família, não vai dizer o porquê que eles estavam ali, mas o percurso natural das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões, levou-os a um calvário, a uma cruz, que era uma sentença normal, justamente para aqueles que não andavam na linha aos olhos da justiça romana. Ali estão cravadas 3 cruzes, no centro está Jesus e em cada lado ladrões. E eu vejo Jesus pregando um dos seus últimos sermões na terra, antes da sua morte. O seu púlpito, um calvário. Seu público, seu auditório e a sua igreja. Pessoas que passavam aos pés da cruz, olhavam para Jesus, algumas chorando, louvavam, adoravam, diziam: esse é o Filho de Deus, por ele fui curado, por ele fui resgatado. E no encontro inesperado que eu não imaginava ter, ele chegou na minha vida e transformou tudo. Algumas passavam assim. Outro público da igreja que passava naquele dia eram aqueles que diziam: não és tu quem dizia ser? Poderoso, milagroso, cheio de milagres, homem de sábias palavras, aquele que disse que salvaria a humanidade, que destruiria o templo e o templo seria destruído e em 3 dias estaria tudo em pé novamente. Aonde está seu poder? Se tem, desce da cruz. Ou seja, a condição C na vida deles perpetuava mais do que a crença da fé.
Então eles passavam aos pés da cruz de Cristo e a Bíblia diz que eles blasfemavam, criticavam e ignoravam. Jesus está pregando um dos seus últimos sermões da terra, mas esse último sermão ecoa até os nossos dias. Ele não faz uso de palavras, mas ele faz uso daquilo que foi profetizado há muito tempo, no qual o Filho de Deus passaria por aquilo. E aqueles que se permitiram tocar na Bíblia do passado, estudar a palavra de Deus, aqueles que se permitiram ouvir dos sábios, estudiosos, teólogos, professores, que aquela cena, aquele ato cênico estaria acontecendo, são chamados de bem-aventurados. Porque ouviram, viram, estudaram, creram e agora estavam testemunhando da grandiosidade de uma profecia sendo cumprida. Eu posso chamar você hoje nessa manhã de bem-aventurado também. Você é um bem-aventurado. Porque você se deu a chance de vir neste lugar. Se permitiu ouvir louvores e abrir a Bíblia. E eu não sei qual é a tua experiência nessa manhã de sábado. Talvez alguém entrou aqui pela insistência de um outro alguém. Talvez com sono, talvez arredio, talvez chateado, talvez pensando em jogar tênis hoje de manhã em algum lugar ou ir viajar para outro, e você está exatamente neste lugar para você ouvir de um pastor que você talvez não conheça: você é um bem-aventurado. Porque independente das circunstâncias, você está aqui. E são exatamente nesses momentos, nessas janelas de comunicação, que o Espírito Santo ele tem a oportunidade de cutucar você, de falar aos teus ouvidos, de fazer com que você conheça num exato momento ou rememore uma história que talvez você ouviu em algum momento, ou talvez você já ouviu tantas vezes estas frases, mas você ao rememorar, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, e as coisas vão acontecendo, e o pensamento e as lições espirituais elas vão amadurecendo na nossa vida, que nós percebemos que estamos num encontro inesperado com o Salvador do mundo. Não é com o pastor, não é com o coleguinha, não é com a nova semente, é com o Salvador do mundo. E logicamente que eu preciso dizer isso para você, que este encontro precisa provocar um resultado na sua vida. Eu não posso ser irresponsável em dizer: você entrou aqui, cantou louvores bonitos, apertou a mão de algumas pessoas, gostou do ambiente e vai voltar para o seu almoço e tudo foi apenas uma experiência. Não. Isso não pode acontecer. O Espírito de Deus não vai permitir que isso aconteça. Porque o céu tem uma responsabilidade muito grande conosco. E a responsabilidade que o céu tem é de, se você permitir, entender que hoje estamos no vale da decisão. Todos os dias decidimos por inúmeras coisas, mas hoje, neste lugar e neste momento, é o teu vale de decisão espiritual. Por isso eu comecei saudando você dizendo: espero que você encontre aquilo que você veio buscar. E eu espero que você encontre aquilo que um dos ladrões encontrou. Em um primeiro momento, a Bíblia diz que Gestas, de acordo com a tradição cristã, ele se chamava Gestas, o primeiro ladrão. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas você vai encontrar em livros que nós chamamos de livros apócrifos, históricos, que eram sim usados pela igreja cristã do primeiro século com muita frequência. Então você vai encontrar em um livro chamado Atos de Pilatos,
ou Epístolas de Nicodemos, que é a mesma coisa. E lá eles vão referir-se ao primeiro ladrão, e o nome dele que nós encontramos é Gestas. E esse primeiro ladrão olha para toda a confusão que estava sendo armada. Ele, de cima da cruz, ainda consciente, mesmo com os seus hematomas, mesmo com a sua humilhação, ele olha para aquela cena e ele fica impressionado. Por que tanta atenção para apenas um colega de sentença que carrega uma fama messiânica? Para que isso? Mas ele tem um lampejo. Ele consegue enxergar uma oportunidade de se livrar de um problemaço que ele tinha se enfiado. E de alguma forma, como uma última alternativa, ele olha para este homem do centro, e no seu coração provoca-se um desejo de não salvação, mas de libertação da grande encrenca que obviamente o resultado dos seus atos havia lhe proporcionado. E como uma última saída, ele diz assim: bom, cartão de crédito não tem mais, agiota batendo na minha porta, saúde deplorável, filhos já saíram do controle, casamento aos frangalhos, que é o que nos cerca, como bons seres humanos que somos. Já tentei médico tal, não deu certo. Já tentei psicólogo tal, nada. O que me resta? Desculpem, o que me resta? Um calvário. Pendurado numa cruz. A vida se encarregou de me humilhar. A vida se encarregou de trazer os meus perseguidores. A vida se encarregou de, pelas circunstâncias da minha educação familiar, eu estar neste ambiente aqui agora. Então não resta mais nada. Não resta um dinheiro no banco, não resta um nome na praça, não resta uma família. Quer saber? Senhor, se Tu és Deus, se és exatamente o que estão dizendo, se és o Cristo, livra-te a Ti mesmo e aproveita o combo e leva a gente daqui também. Proporciona isso para a gente. Sabe, seria maravilhoso, é a minha última saída. A questão toda deste primeiro ladrão chamado Gestas, é que Gestas ele olha para Jesus como aquele que poderia livrá-lo das suas situações e poderia lhe dar um alívio físico para as suas dores. O que a impressão que nós temos é que a nossa sociedade hoje, na qual nós vivemos, olha para esse livro, olha para Jesus e diz assim: eu busco este personagem, eu busco este famoso messiânico, eu busco as palavras que tem nessa palavra, mas se somente ele puder provocar os alívios físicos na minha vida. Este é o meu relacionamento com Ele. E Jesus diz: eu topo, mas topa ser discípulo? Não. Discípulo não. Discípulo é pedir demais, sabe? Eu tenho uma vida, eu tenho toda uma logística. Eu já sei o que é bom para mim. Eu só preciso dos alívios físicos. E abro um parênteses aqui. Deus está disposto a nos dar alívios físicos, sim. Ele está disposto,
como a Bíblia diz, abrir as janelas do céu para deixar bênçãos cair sem medida na sua e na minha vida. Mas Deus se nega a nos dar isto, se isto for motivo suficiente para eu e você corrermos a passos largos para o abismo. Conhecedor da nossa vida, conhecedor daquilo que somos, conhecedor do nosso coração, Ele sabe quais são os propósitos, os desejos, aquilo que habita no mais profundo e no mais alto do nosso coração, quais são os nossos desejos. E muitas vezes Ele precisa dizer não para que nós sejamos quebrados, cresçamos na maturidade espiritual. E já dizia alguém, que esse alguém é o pastor Leonard Ravenhill, que foi um pastor americano de reavivamento: se a tua religiosidade, se o teu caminhar com Deus não envolve riscos e sofrimento, ele não é bíblico. Você não está indo na direção certa. Não sei te explicar o porquê. Não sei por que essa é a lógica de Deus. Não sei por que essa é a pedagogia de Deus. Mas Deus, muitas vezes, precisa nos ensinar nesses viés da vida, nessas vias dolorosas, que a dependência que nós precisamos ter dele é quando, muitas vezes, os dilemas, desafios acontecem. E talvez você seja alguém que está vivendo isso hoje. O inexplicável. Mas o encontro aconteceu. E esse encontro é hoje. E a Bíblia nos mostra um segundo personagem. Este se chamava Dimas. Quando eu fecho os meus olhos, eu consigo ver a máscara de sangue que também estava no rosto de Dimas. Eu consigo perceber os hematomas, os inchaços. Talvez apanhou, talvez foi chicoteado, talvez alguém deu uma bica nele. Estava humilhado, porque não bastava para o romano apenas crucificar, ele tinha que humilhar. Então eles ficavam, alguns teólogos defendem a ideia que totalmente despidos, nus. Então machucado, então humilhado, força se esvaindo, mas de repente ele ouve o seu companheiro de sentença lá do outro lado falando, dialogando com alguém, e de repente ele consegue reconhecer essas palavras, e ele olha, e eu fico imaginando, a Bíblia nos dá esse conceito, o olhar entre ele e Jesus, e basta um olhar de Cristo. E ele toma um susto. Ele toma um susto, porque ele percebe que o céu, que Deus estava ao seu lado. E ele pronuncia para o outro: nem temes a Deus. Nem temes a Deus, porque os nossos atos sim, mas este mal nenhum fez. E aqui há assunto para muito tempo. Mas ele olha para o lado e se assusta. E ele diz: não é possível. Não é possível que o céu está na mesma prateleira que nós, na mesma sentença. Não é possível que essa generosidade chegou a tal ponto. Não é possível que eu estou vivendo que teólogos no mundo inteiro pagariam milhões ou dariam a vida para passar aqueles minutos que o ladrão na cruz passou na cruz, para terem a experiência de estarem ao lado de Cristo. Não é possível. Olha, eu já estudei a história de muitos personagens bíblicos. Muitos. Mas eu posso te dizer categoricamente que nenhum deles teve a experiência que um ladrão na cruz teve. E num brado de súplica,
que é o que fazemos nessa manhã hoje, ao cantar, ao louvar, quando oramos, nos apertos de mão, ao ouvir uma explanação bíblica, num brado, dizer: Senhor, eu não sei se eu sou merecedor, sabe? Eu não sei se é possível, mas me veio à mente e o coração agora, esse lampejo de te fazer uma pergunta, ou te fazer um pedido simples. E eu quero te perguntar nesse dia: será que é possível? Será que é possível você se lembrar de mim quando entrares no teu reino? Um pedido simples, uma frase simples, com uma resposta eterna. Ainda bem que esse camarada não era um teólogo, porque senão ele ia discorrer para Jesus o porquê que Jesus precisava lembrar dele naquele dia. Olha, ponto 1, ponto 2, mensagem central, conclusão. Ainda bem que as maiores histórias bíblicas são de pessoas iguais a eu e você, simples. Pessoas que nos encontros inesperados percebem a grandiosidade e a generosidade de um Deus que vem para amar, porque Ele é amigo de pecadores. Ele vem para nos falar com palavras simples, sem muita retórica, dizendo: sim, pode ter certeza, sim, você, te digo hoje, você sabe que tem um errozinho aí, né? Te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. É Jesus nos ensinando que Ele arranca de nós o que há de melhor na pior hora. Deus nos ensina que Ele arranca o melhor de nós na pior hora. Será que estamos tendo a ótica para perceber isso? Se existiu um personagem bíblico que teve a certeza da salvação em Cristo Jesus, não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Jacó, não foi nenhum dos discípulos, não foi a sua mãe. Mas se existiu alguém que teve a certeza da salvação, este foi um ladrão, que ouviu da boca de Jesus dizendo: eu te digo, eu confirmo, pode ter certeza que você estará comigo, você já está salvo. E o que é mais impressionante? Ele quer dizer isso para mim e para você hoje também. Basta que nós desejemos, aceitemos, porque estamos bem vestidos hoje de manhã. A indumentária faz parte do local que nós estamos vindo. Mas será que de coração não somos iguais aos ladrões pendurados na cruz? Eu me lembro que quando era menino, morei no Amazonas por alguns anos. Meu pai foi missionário no Amazonas a vida inteira. Nós morávamos a 74 quilômetros de Manaus, numa cidadezinha chamada Rio Preto da Eva. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Uma pessoa que realmente, amazonense? Olha aí, então já ouviu falar também. Quando eu era menino, no lugar que os meus pais moravam, que talvez essa expressão não seja tão familiar para muitos, ele era professor no internato. Internato é um colégio adventista, que o propósito propõe que os alunos venham e morem ali dentro. Então eles têm pensão completa e têm os estudos acadêmicos. Meu pai era professor ali. E este colégio foi aberta uma clareira no coração, não posso dizer coração, mas dentro da selva amazônica. Quando eu era menino, hoje já bem diferente, mas quando eu era menino,
nós tínhamos energia elétrica até as 8 horas da noite. Depois parava tudo. E minha mãe, por causa do calorão de Manaus, precisava ficar quase que a noite inteira abanando a gente para poder dormir. Onça, jiboia, jacaré eram os nossos pets. Subir em árvore como jambeiro, ela conhece. Uma árvore gigantesca que dá uma sombra maravilhosa. Eu fui criado mergulhando em igarapés. E eu me lembro que, a exemplo do meu pai, existiam outros pais, professores que tinham filhos da mesma idade. Um dia, brincando com essa turminha, eu me desentendi com um dos rapazes ou um dos garotos da turma. E a vida vai te dizer que, quando você briga com alguém mais alto e mais forte que você, geralmente não vai dar bom. Talvez se você tiver um jiu-jitsu aí, alguma coisa assim. E eu descobri isso na prática, porque naquela época eu não era tão alto e tão forte como sou hoje. Era baixinho, franzininho, mas valente, ou doido. E eu enfrentei o camarada. E eu me lembro que aquele camarada mais forte, garoto também, mas mais desenvolvido, ele me pegou com toda a força, rodopiou meu corpo assim, que eu até hoje não sei como ele fez aquilo, e eu bati com força com meu rosto no chão. Naquela hora, os garotos que estão aqui vão entender o que eu vou dizer agora. Eu ouvi os colegas ao redor rindo de mim. Normal, né? Sabe aquele momento que você tem vontade de levantar novamente e encarar o problema? Eu tive. Só a vontade. Mas a coragem foi embora. Porque eu me sentia humilhado demais. Fraco demais. Logo eu comecei a chorar. E a terra que estava sujando o meu rosto se misturou com as lágrimas, então aquilo ficou uma sujeira só. E por mais que você tenha vontade de levantar e enfrentar o seu problema, você não consegue, porque você se sente fraco demais, humilhado demais, derrotado demais. Então o que aconteceu na minha cabeça e no meu coração? Eu pensei assim, quer saber? Eu vou ficar aqui até todo mundo ir embora. Quando todo mundo for embora, eu levanto, com o rabo entre as pernas, e vou para casa. E ali eu fiquei, agarrado no chão. Alguém estava vendo tudo de longe. Viu do início aos meus planos irem por terra literalmente. Essa pessoa saiu do lugar onde ela estava. E enquanto eu estava deitado, eu ouvi passos firmes chegando até perto de mim. De repente, além dos passos firmes, eu senti duas mãos fortes, braços fortes, me pegando por baixo dos ombros ou dos braços e me ergueu com um impulso só. Esses braços fortes, eles me levaram até uma torneira simples. E ela foi aberta, a água jorrou. E essas duas mãos calejadas, elas vieram até o meu rosto e eu senti a água
lavando a minha sujeira, resgatando a minha dignidade. Esses dedos grossos, eles secaram as minhas lágrimas. E eu pude reconhecer meu pai, que mesmo tendo um filho pequeno demais, fraco demais, derrotado demais, sujo demais, não teve vergonha de vir ao seu resgate, para me erguer, para me devolver a dignidade, para dizer: calma, filho, terminou, você está nos braços do Pai. Essa é a dignidade que Deus está disponibilizando para mim e para você agora. Independente se você é um ladrão pendurado numa cruz, independente das tuas atitudes, independente dos teus pensamentos, independente das tuas escolhas, no passado, no presente, agora é a hora que Ele vem ao teu resgate, para te dizer: filho, tá tudo bem, o Pai está aqui, vamos embora para casa. Ao olhar para a cruz, nós nos erguemos como bem-aventurados. Ao olhar para a cruz, nós nos erguemos como salvos em Cristo Jesus. Ao olhar para a cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Ao olhar para a cruz, você é digno de ser um vencedor naquele que não tem vergonha de você, mas o ama, o salva, perdoa e resgata. Cante com a gente este louvor. E que ao cantar este louvor, nós tenhamos a certeza de que mais uma vez estamos no melhor lugar. Buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Cante assim, ó. Conheço pela graça mais uma vez reconheço, não sou digno. Mais uma vez reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Te louvamos, Senhor, porque essa graça nos alcançou nesta manhã. No lugar onde estávamos sentados, o Senhor se achegou até nós. E por isso, Senhor, nós te louvamos, porque podemos sair daqui deste lugar, desse santo lugar, mais leves de alma, com o coração repleto do Teu Espírito e tendo a certeza dos pecados perdoados. Obrigado porque saímos daqui certos que fomos aceitos pelo céu. E daqui saímos com a esperança no coração. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, nova semente. O Senhor Deus nos trouxe aqui para ter uma experiência real e transformadora com Ele.